Oi, gente! Vamos fazer então um exercício sobre a segunda parte da nossa aula da Europa. A questão que eu trouxe para vocês hoje, ela caiu na prova da Fundação Getúlio Vargas, FGV, no ano de 2014. O enunciado da questão começa assim: uma tragédia se repetiu nesta sexta-feira, 11/10, no sul da Itália. Mais um barco cheio de imigrantes afundou no mar Mediterrâneo. Foi o segundo acidente com refugiados em uma semana, e há dados conflitantes sobre o número de mortos, entre 27 e 50 pessoas. Os sobreviventes em estado grave foram levados para Lampedusa, a mesma ilha que testemunhou o acidente com imigrantes da Somália e Eritreia, na quinta-feira passada, 3/10, matando 339 pessoas. No naufrágio desta sexta-feira, ainda não se sabe as nacionalidades das vítimas, nem de onde o barco partiu. E aí aqui tem a fonte da notícia. Essa notícia saiu no G1, site de notícias da Globo. Então aqui é uma notícia do Jornal Nacional do ano de 2013. E aí vamos à pergunta. Com base nos conhecimentos sobre os movimentos migratórios ao longo do século XX e início do século XXI, a análise do conteúdo da notícia permite concluir que: alternativa A, tragédias como essa, comuns no Mediterrâneo, são fruto das políticas de atração de mão de obra dos países europeus, como forma de contribuir para a redução dos problemas sociais das antigas colônias africanas. Letra B. A explosão demográfica que ainda é observada no Maghreb e no norte da África é o principal motivo para o crescimento do número de imigrantes que lotam os barcos que cruzam o Mediterrâneo. Letra C. Os movimentos da Primavera Árabe contribuíram para a abertura da economia dos países africanos, estimulando a formação de correntes migratórias em direção à Europa através do Mediterrâneo. Letra D. A perseguição às minorias cristãs, como ocorre na África subsaariana, faz com que muitos se arrisquem na travessia do Mediterrâneo, empreendendo uma verdadeira diáspora. E a letra E. O Mediterrâneo constitui atualmente uma das mais expressivas linhas de fratura do mundo, tanto sob o aspecto demográfico, como econômico, político e social. Continuando então, antes de eu apresentar a análise das alternativas para vocês, eu queria colocar aqui rapidinho o mapa da África, porque tem alguns termos que falam na questão. Então, lembrando, o foco dessa aula é a Europa, mas como a gente falou um pouco sobre esse movimento de migração, então o que é o Maghreb, que fala ali no início do texto? Então, ele é uma região no norte da África, que ficam 5 países mais a parte ali do deserto do Saara, que é o Saara Ocidental. Então, os países são a Líbia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia e Argélia. Então, essa partezinha aqui. E aí, a gente tem a África subsaariana, que são esses países aqui abaixo dessa região norte, onde a gente tem a Maghreb. Então, vamos para as nossas alternativas. Logo de cara, a gente tem aqui na alternativa A, que fala assim: tragédias como essa, comuns no Mediterrâneo, são fruto das políticas de atração de mão de obra dos países europeus como forma de contribuir para a redução dos problemas sociais das antigas colônias africanas. Aqui na letra A gente está falando o quê? Que a gente tem políticas de atração de mão de obra dos países europeus. E, na verdade, isso não acontece. A gente viu ali que ocorre xenofobia, então a maioria das pessoas, dos habitantes da Europa, então, eles não concordam com as pessoas que migram para o país, né? Então, as pessoas que saem do norte da África e que vão para a Europa, então essa política não existe. É um processo
que acontece muitas vezes de forma ilegal, então essa alternativa a gente pode colocar que ela é incorreta. Na alternativa B, então, a gente fala aqui que a explosão demográfica que acontece ali naqueles países é o principal motivo para o número de imigrantes que lotam, então, esses barcos na hora de cruzar o Mediterrâneo. Aqui está falando de uma explosão demográfica, então significa o quê? Como se tivesse muita gente nascendo ao mesmo tempo. E isso também é uma coisa que não acontece, sendo o principal motivo para as pessoas irem para a Europa. Então, as pessoas vão em busca de melhores qualidades de vida, em alguns casos, pessoas de países refugiados que estão fugindo de situações de guerra. Então, não é uma explosão demográfica. Então, é como se um país estivesse cheio, um monte de gente nascendo, não cabe mais gente, então as pessoas estão migrando para outro lugar. Então, essa alternativa aqui também está errada. A alternativa C, então, fala abertura da economia dos países africanos. Isso também é uma coisa que não acontece. Então, a gente não tem aí uma economia que está mais aberta à negociação, à troca de produtos. Então, essa alternativa a gente também pode colocar que ela é errada. E aí, a alternativa D, então, fala sobre a perseguição às minorias cristãs que ocorre na África subsaariana. A gente vai ali no mapa que a África subsaariana é a parte abaixo. E esses movimentos de imigração, eles são, na maioria das vezes, os países da África do Norte, então daquela região do norte do continente africano. Então, a gente pode colocar que essa alternativa também está errada. E aí, então, a alternativa certa que a gente tem é a alternativa E. Essa questão, ela é um pouco mais confusa, então, aqui a gente fala o quê? Que o Mediterrâneo constitui atualmente uma das mais expressivas linhas de fratura do mundo. Essa palavra fratura aqui, a gente pode colocar como se estivesse dizendo tensão. Então, isso é uma coisa que acontece. Eu mostrei ali para vocês as manchetes, mostrei a foto dos barcos. Então, é uma região ali no Mediterrâneo que tem essa travessia de pessoas, tem acidente, tem morte, tem um movimento muito intenso dos países que querem impedir que as pessoas entrem de forma ilegal, das pessoas buscando outras maneiras de entrar de forma ilegal, arriscando suas vidas, viajando sem segurança. Então, a gente pode colocar que essa alternativa E é a alternativa correta da nossa questão. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula. Bons estudos!